Olá, bem-vindos ao nossa websérie Inside Owner, onde a gente busca contar a história de empresas, empresários e negócios que saíram do interior e conquistaram o Brasil. Nesse caso, conquistaram o Brasil e o mundo. Hoje eu estou recebendo aqui comigo o Márcio e o Guilherme, são sócios fundadores da Dinox. Eles simplesmente inventaram a primeira churrasqueira sem fumaça do mundo. É isso aí. Obrigado pela participação, por terem aceito vir contar um pouco da história de vocês. E eu queria saber de onde que surgiu a ideia de fazer uma churrasqueira que não faz fumaça. Certeza que a esposa de um dos dois não deixava fazer churrasco. E aí você falou, puta, eu preciso resolver isso aqui, vou inventar um negócio que não faz churrasco. Da onde que surgiu a ideia, que veio o estalo de, pô, vou fazer um negócio aqui que não faz fumaça? A gente que agradece o convite, viu, Danilo? E a história ainda é mais interessante do que isso, viu? A história é mais curiosa do que isso. Obrigado, Danilo, obrigado aí, pessoal, né, da websérie Inside Owner. Cara, e o negócio sai assim, né? Nós somos em 3 sócios fundadores da Dinox, né? O Diógenes Cardoso, que não pôde estar aqui hoje. Ele foi quem criou, é o que a gente brinca, o nosso professor Pardal, né? E uma curiosidade é que o nome é Dinox, não é só pelo fato da maioria dos produtos serem de inox, né? É a junção dos nomes Diógenes, que é o fundador, com inox. É por isso que é Dinox. Por isso que a Dinox chama Dinox. E criou essa pegadinha do Dinox, né? Dinox. Em inox, né? De inox. Que ficou um nome legal, né? Mas é por causa do... E o Diógenes é o seguinte, ele trabalhou aí por anos no mercado de projetos, né? Sempre trabalhando com aço inox, com caldeiraria, no ramo de caldeiraria. E aí um belo dia ele estava enjoado, né? Porque o ramo de caldeiraria normalmente você trabalha aí para as multinacionais, farmacêuticas, alimentícias, né? O inox ele é um material muito empregado nesse tipo de indústria. E aí o Diógenes, cansado de trabalhar nos natais, nos finais de semana e etc, ele falou, cara, eu preciso criar um produto. Eu preciso sair dessa questão de trabalho, de projetos, para criar um produto. E ele pensou, falou, pô, para falar com o brasileiro, se eu for pro churrasco ou pra cerveja, eu tenho grande chance de dar certo, né? E foi aí que ele começou a olhar pro churrasco, ver se ele encontrava, né? Falou, meu, será que tem problema no churrasco, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui problema no churrasco. E aí ele identificou que a fumaça era um incômodo. Dependendo do lugar, o cara não conseguia fazer um churrasco, tipo um apartamento, numa varanda e etc. E foi daí que ele começou ali a esboçar o produto que hoje a gente comercializa, evoluiu e, como você brincou aí, né, tá no Brasil todo e agora começando a ganhar o mundo. Foi daí que saiu, né, a churrasqueira, o projeto da churrasqueira. Puta, que legal. E do começo da ideia do projeto até o primeiro protótipo sair, quanto tempo demorou e quais foram as maiores dificuldades de tirar uma ideia, um projeto do papel? E aí, assim, o Joy ele começa a esboçar esse produto em 2012, né? Na época ele ainda trabalhava nessa indústria aí de caldeiraria e tal. Ele fez uns testes, uns protótipos naquela época, chegou até a comercializar, pegou um feedback. Mas foi em 2015 que ele resolveu realmente sair e ir para aquela história clichê do empreendedor mesmo. Começar no fundo de casa, ele mesmo cortando, dobrando, soldando e produzindo as churrasqueiras. Aí começa a vir a gente, né? Eu sou primo do Diógenes, né? Na verdade ele é casado com a minha prima. Então é meu primo aí, não é de sangue, mas é de consideração, é um irmão na verdade. E eu trabalhava na indústria, sempre também fiz carreira na indústria, junto com o Márcio, a gente vem da indústria automotiva, né? Os dois engenheiros, Diógenes também engenheiro. E aí a gente, na época, eu olhava e falava com minha esposa, falava, pô, o Dió tá no fundo da casa dele ali, fazendo uma churrasqueira bonita, um negócio... Ele, cara, assim, em termos de design, quem depois quiser conhecer, acessar aí dinox.brasil no Instagram ou dinox.com.br, nosso site, Dinox com 2x, importante mencionar. Cara, vai ver que assim, design é o forte dele. Então o Diógenes é o melhor projetista que eu já conheci na vida, porque o cara, além de projetar equipamentos que funcionam, eles são extremamente bonitos. Tem um design fora do comum. É uma característica bem difícil de ser unindo uma pessoa só. Como engenheiro, com mais de 10 anos, mais de 15 anos nessa área, você encontra os técnicos, né, os engenheiros muito presos ao paramétrico, aquela coisa técnica que funciona, mas não tem um apelo de estética, de beleza, né, de integração com a arquitetura. E o Diógenes, para isso, ele é incrível. E fica dentro de casa, Exato. né? Vira uma peça decorativa no ambiente. E tudo que ele inventa, né? Tudo que ele cria, até hoje é ele que é o nosso grande inventor, tudo que ele inventa, além de funcionar muito bem, né, de ter muita qualidade,
é muito bonito. Você tem o prazer de ter o produto por perto, integrando com a arquitetura, é muito legal. Isso é difícil juntar no mesmo profissional. E ele conseguiu. acertou. E aí, naquilo, né, lá em 2015, na época eu ainda estava na carreira, né, estava nessa indústria multinacional, eu e o Márcio trabalhávamos juntos, e eu falei pra minha esposa, pô, será que o Joe tá precisando de algum investimento, de alguma força e tal? E aí quando a gente falou, né, quando eu conversei com ele, ele falou que naquele momento ele ainda estava estudando o mercado, que aquilo era só um teste, que ele ia ver como é que ia se desenrolar. Beleza, a gente tocou a vida, né? Eu tinha recebido uma proposta para ir para o exterior, para trabalhar na Alemanha na época, e aí no final de 2015 ele resolve que ele queria seguir com aquilo que ele precisava de investimento. E aí foi quando a gente começou a conversar, começou a evoluir para isso. O Diógenes é um cara excepcional em projeto e desenvolvimento de produto, mas o Diógenes, diferente da gente, não é um cara que veio de multinacional, que tem essa visão corporativa. E aí quando eu entro, então eu falo para ele, pô, eu falei minha esposa, né, fui para essa oportunidade internacional, fiquei um ano, passei o ano de 2016 lá fora, acompanhando o Diógenes, trabalhando ali meio de longe, e ele aqui, né, sozinho, enfrentando o clichê do empreendedorismo. E aí foi quando eu decidi sair de lá e me juntar com o Diógenes, né? Trazer essa visão corporativa. Então, estruturar vendas, estruturar supply chain, toda a parte administrativa, finanças e etc. E aí, cara, você tem aquilo, né? Você tem um produto, que basicamente era um protótipo. A gente, felizmente, lá atrás já teve a visão de nascer nativo digital. Então, na época, o nosso primeiro canal de vendas era o Mercado Livre. Né? Logo na sequência, a gente já veio construindo o nosso e-commerce, que hoje é o canal, né, de maior venda da Dinox. E aí a gente começa, né, cara? Começa a entender o mercado, vendendo ali 4 unidades por mês, 5, aquele sonho. 2 caras, aí a gente já tinha alugado um galpãozinho em Salto, né? Então eu sou de Indaiatuba, o Márcio é de Salto, o Diógenes é de Tu, mas a gente escolheu também o Salto ali, no no cinturão do interior. É o próximo, triângulo. né? O triângulo. O triângulo interiorano aqui de São Paulo. E aí a gente escolheu o Salto. Na época a gente já estava ali com o nosso primeiro galpãozinho de 250 metros quadrados, 2 caras e um sonho. Né? Foi onde a gente industrializou a ideia, né? Exato. Deu forma corporativa para... E aí o Marcião, né? que era aquele amigo saltense, que ainda estava nessa indústria que a gente trabalhava junto, era aquele parceiro que no fim do dia estava lá todo dia para dar aquele apoio moral, né, meu? Levava a cervejinha, levava o amendoizinho, mas era o cara que estava sempre junto, porque era só nós dois. Então o Diógenes, eu vendia, recebia, processava aquilo ali, comprava os componentes, muitas vezes ia até São Paulo comprar os componentes, o Diógenes começava a produção, então cortava, dobrava, soldava, depois eu embalava aquele produto e ia postar. Eram 2 caras, uma empresa de 2 caras. Nessa época, quanto tempo demorava para produzir uma churrasqueira? Era em torno de 20 a 25 dias. Tá. O cliente comprava, era 20 a 25 dias. E hoje vocês produzem uma churrasqueira quanto tempo? Hoje, na verdade, a gente só produz pedido vendido. Então, Certo. hoje a gente é completamente puxado, é lean manufacturing total. Tá. Então, assim, nós vamos atender a lei do consumidor, que é falar que o nosso produto está à pronta entrega, né? Porque na lei, no direito do consumidor, você precisa postar um produto que está ali à pronta entrega em até 72 horas Tá. úteis. Então, se o cliente compra hoje um produto, até o tempo de separação, emissão de nota fiscal e etc. e despacho, são 72 horas úteis. No nosso caso, a gente vai produzir esse produto, normalmente em 48 horas úteis just e in despachar. time, que fala. Hoje é just in totalmente, time. just in time. Que legal. Total. E aí, poxa, o Márcio naquela época, e aí começa o desenvolvimento, a gente já vê a necessidade de contratar o primeiro colaborador, aí nós estamos já falando ali em dezembro de 16, início de 2017, quando foi abril daquele ano, eu falei, Diógenes, a gente estava já com 3 funcionários, nós 2 mais 3, falei, cara, a gente precisa de capital intelectual financeiro, a gente precisa abrir e vender share para trazer gente com a gente. E o primeiro cara que a gente ofereceu foi o Márcio, porque estava sempre ali. Na época a gente vendeu 10% para o Márcio, foi um investidor anjo ali, né? Tava junto com a gente desde sempre. Mas a gente convidou o Márcio, fez ali um pequeno business case, mostrou de um negócio ali que era, né, novo, um recém-nascido, e fez a oferta para o Márcio. O Márcio falou, pô, cara, vocês estão me convidando só pelo aporte financeiro ou também pelo meu conhecimento técnico? A gente falou, cara, os dois, com toda certeza. Pacote completo. Pacote completo. Que eu já tava lá, né? Todo dia.
passando, porque como era em Salto, na cidade onde eu ainda resido hoje, eu passava lá para ver aquele clichê empreendedor. O que esses caras passaram no dia? Um dia de cada vez. Né? Porque no primeiro dia a gente trouxe as prateleiras, no outro dia matéria-prima para fazer 2, 3 churrasqueiras. Então no final do dia, quando eu saía da empresa que eu trabalhava ainda, eu falava, vamos ver como é que rolou esse dia de trabalho deles. Porque era sempre um dia depois do outro. E olha, dando aquele apoio, porque assim, confia, vai dar certo, se dedica, dá o máximo de si, porque a ideia é um dia depois do outro e aquela discussão embrionária do que a gente pode fazer amanhã, tá crescendo, nossa, hoje entrou 3 pedidos, era a maior produção. A primeira possível, meta era né? vender uma por dia, 30 no mês, né? Essa era a primeira grande meta. E aí tava muito próximo, Isso dando esse apoio moral. 2015 foi Isso fundado, já era né? 2017. 2017. A 2017. meta era vender uma por dia. Uma por dia. Hoje vocês vendem quantas por Cara, dia? hoje a gente vende Numa média 13, de 12 a 15 por dia, umas Por dia. 400 e Por dia. poucas Legal, por mês, cara. unidades. Por Que mês. legal. E como foi para vocês dois que tiveram que fazer uma escolha de largar um emprego, uma carreira para entrar em um negócio? Eu entendo assim, um negócio diferente. Eu não sei se eu estou correto, mas eu acho que ainda existe um pouco de preconceito do brasileiro com churrasco que não é de carvão. Não, uma pergunta sensacional. Gigante. Como que é? Sensacional. Assim, deve ter sido uma decisão difícil. Poxa, será que esse negócio vai dar certo? Tem uma tradição do brasileiro de fazer o churrasco com carvão. A turma acha que a carne é mais gostosa, o churrasco fica melhor. Como que foi isso? E assim, esse preconceito ainda existe? Está diminuindo, está melhorando com questão de informação, rede social? Como que tá hoje em dia? Vamos dividir a resposta. Vou deixar o Márcio falar do momento de sair, porque eu assim, né, como eu tava lá fora e eu tinha me decidido por não ficar, né, fui para uma carreira internacional, a família ia depois, e aí eu vi que não era aquilo que eu queria, terminei o projeto e vim para cá. Então quando eu vim, pelo menos eu já estava ali entre ou escolher me recolocar ou empreender. Tá. Então a decisão foi menos traumática. Então deixa o Marcião responder como é que foi a escolha, Não, porque a dele foi difícil. Pergunta Depois eu falo ótima, do preconceito. Mas é curioso que isso depende, é uma questão muito pessoal, mas você avalia algumas questões técnicas. Eu tava no meu melhor momento de carreira, porque ela vinha numa crescente, trabalhava no que eu me formei, né, como engenheiro, numa indústria multinacional, mas o legal é que eu estava perto deles, acompanhando a formação, e eu acho que faltava um pouquinho disso, faltava um pouquinho desse desafio, desse arrojo. Trabalhar e construir uma carreira corporativa é uma forma de empreender, mas o empreendedor, na raiz mesmo da palavra, vamos lá, vamos abrir um negócio, vamos fazer alguma coisa que a gente nunca trabalhou. Meu background todo é na engenharia automotiva. Imagina, a gente foi trabalhar com um produto metalúrgico, mas voltado para um segmento onde a gente nem imaginava, que é churrasco, é área alimentícia, é lazer, é doméstico. Então, e vendo o trabalho que eles faziam e acompanhando dia a dia, eu confiava muito, primeiro em mim, no apoio da família, mas neles também. Eu falei assim, se a gente montar e fizer pelo menos a cartilha certinha, a gente tem que ter um galpão, tem que ter um endereço, tem que ter um CNPJ, tem que cuidar do produto, não tem como não dar errado. E se por acaso der errado, a gente vai fazer tudo que for possível. Então eu acho que o conjunto dos 3 ali, pensando legal, dividindo as pastas, a gente falou, não, vamos arriscar, agora é a hora. E quando eles me falaram, olha, você vem com a gente como investidor, eu já tinha essa ideia de querer colaborar intelectualmente. E quando cresceu e precisava de braço, foi quando eu cheguei em casa, né, para a família, para minha esposa, eu falei, olha, eu preciso ir. Agora eu preciso ir porque mais do que o negócio que é nosso, eles precisam de mim. A pergunta dela foi sensacional, né? E a gente vai ganhar quanto lá? Eu falei, nada. Por quanto tempo? Eu falei, menos possível, se Deus quiser. Não, menos possível. Eu falei, é o clichê do empreendedor. É a vida do empreendedor no cara, Brasil, né? Vai ganhar quanto? Quanto eu conseguir, Exato, quando eu exato. conseguir. Quando assim, eu conseguir tirar, Quando eu conseguir. então assim... E é isso, né? Acho Não que é, nem não Deus sabe. Não Deus é só sabe. Deus Não, sabe, não, nem Deus sabe. Não é fácil, cara. E aí é aquilo que você falou. E o mercado, ele era desconhecido, né? Porque a gente fala, beleza, você fala em churrasco, realmente é paixão nacional. O brasileiro gosta. Mas é como você falou, cara, a gente teve... Como a gente é nativo digital, nós tínhamos que pensar em formas de quebrar o preconceito. O preconceito, hoje, ele ainda existe, mas eu tenho certeza, te diria aí, que com o volume de dinheiro e esforço que a Dinox investe ao longo desses 10 anos, esse ano a gente completa 10 anos de existência, para desmistificar outras formas de fazer churrasco,
hoje já mudou muito, né? Então hoje a gente tem eu brinco, né? A gente tem igual a Nike dos churrasqueiros, então hoje os grandes nomes influentes do churrasco no cenário nacional, eles são de inox. Então você tem o Rick Bolzani, que é o nosso embaixador, foi o primeiro cara que vestiu a camisa, acreditou, demonstrou, fez muito vídeo, quebrando esse paradigma. Hoje é sócio, inclusive, aportou, investiu, é sócio da Dinox. O Netão Bombife, que é o grande nome do churrasco hoje nacional, milhões e milhões de seguidores no YouTube, no Instagram. Ju Lima, outra fenômeno, tá com 6 milhões de seguidores no Instagram. Patrício Carvalho, enfim, uma série de churrasqueiros que hoje mostram ali diariamente que o produto dá sim para você fazer. Existem hoje vários restaurantes que você vai, que são churrascaria, que você come, se maravilha, e é tudo feito numa churrasqueira a gás. E o cara nem acredita, né? Por exemplo, Barbacoa em São Paulo. Quem é de São Paulo aqui da região, vai lá no Barbacoa do Itaim, que é tida como a melhor churrascaria do Brasil. Rodízio. 100% a gás. 100%. Não tem um toquinho de carvão lá ou de lenha. Nada. Será que podia ter falado isso? Não, mas ele, o Jefferson Figueiredo, o dono lá, não gosta muito. Ele é gaúcho, né? Não gosta muito ali e tal. Mas é a realidade. E para quem vai, ele pergunta. Ele pergunta não, ele responde, né? E assim, então, cara, foi tenso. Por quê? A gente era chamado de Nutella. Né? Porque o brasileiro, primeiro, o sul-americano, ele foi acostumado a comer o churrasco no carvão. Então, você tem inúmeras memórias afetivas, não importa ali com o pai, com o tio, com o irmão, com o amigo, que o churrasco, ele faz parte do nosso dia a dia. Aí, cara, na década de 90, com o início dessa verticalização, de construção de apartamentos, etc., a opção que o pessoal começou a criar, principalmente para quem morava em apartamento, eram aquelas churrasqueirinhas elétricas de resistência que não resolvia nada. Sei. Então, além de você ter uma memória afetiva super positiva com carvão, você pegava a versão, aquela churrasqueirinha elétrica. Criou um comparativo muito ruim, né? Aquela churrasqueirinha que não funcionava, que cozinhava a carne e ficava esbranquiçada. Então, na memória do brasileiro, ele falou, cara, o único churrasco que presta é o do carvão. Então, tirado aquelas pessoas que já tiveram uma experiência internacional, por exemplo, que já experimentaram um produto às vezes lá fora nos Estados Unidos, que é super comum um churrasco a gás, tirado essas pessoas que tinham tido essa experiência, aqui no Brasil, não, você falar de outro tipo de churrasco era um problema. Acho que no passado era um preconceito mesmo, né? Hoje é uma divisão de opinião. Eu acho, ainda mais com gerações mais antigas. Nossa, né? A gente sofre um pouco também, assim, pra você tirar um cara mais velho, 60, 70 anos do banco, é muito difícil, porque ela tem a relação que o banco é seguro. O banco tem agência em todo lugar, então o sentimento dele de segurança ainda está muito enraizado no banco. É isso. Mas conforme as gerações elas vão se educando e vão se renovando, né, a geração mais nova vai assumindo, tanto que a nossa base de cliente hoje é de, sei lá, 35 a 60 anos. 60 a mais é muito difícil. E eu acho que deve ser um pouco disso também, né? A faixa etária nossa, né? Talvez nem 60, cultura. vai dos 35 aos 50, 55. Mas foi dose. E uma curiosidade, assim, vocês hoje a venda de vocês é inteira, vocês vendem só B2C, né? Só online, parece que na verdade, assim, hoje 85% está no B2C. Você vai ter em torno de 7% ali, mais ou menos, que está no B2B, que aí agora, depois de 10 anos, a gente começou a desenvolver, lojista, parceiro, etc. E o restante ali nos marketplaces, que a gente também começou a entrar agora. E tem alguma região hoje do Brasil em que tem uma aceitação maior? E uma outra pergunta, assim, vocês conseguem vender pro pessoal, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que tem uma cultura muito raiz Você já matou a resposta do onde é o preconceito maior, que de fato é no Sul. Sudeste hoje explode, né? Então se você for olhar Sudeste, estou falando de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Se você olhar, 37% está concentrado no estado de São Paulo, então assim, ainda São Paulo é muito comprador de inox, vamos falar assim. Aí depois você vai ter Minas em segundo lugar e o Rio de Janeiro. Depois você tem o Nordeste. Curiosamente, o Nordeste compra muito. É verticalizado, né, Marcião? Tem muita praia. Área litorânea, né? Então o Nordeste inteiro é... A churrasqueira de vocês, então, vocês entendem que ela é um produto melhor para apartamentos? Não, eu acho que ela encaixa em qualquer ela tipo vai de em lugar. Qualquer ambiente. Mas porque como a fumaça é um problema no apartamento, na residência muitas vezes ela passa a ser vital, né, para o projeto. Ela passa a ser quase que uma solução para o projeto, mas hoje a gente tem isso espalhado em área externa, em casa térrea,
É 70-30. né? 70% apartamento, 30% residência, mais ou menos. E aí, você então tem o Nordeste muito comprador de inox, porque o povo do Nordeste ele se espelha muito, ele gosta muito do que o paulistano consome. E aí a grande resistência fica lá embaixo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que, cara, o catarinense e o gaúcho, ele não usa direito nem grelha. Os caras usam espeto. Muitas vezes é o espeto e no chão. Mas é a tradição, entendeu? né? A cultura tem, cultural. Acho Tem que todo desde um ritual. acender... Exato. Tem todo um ritual, o evento do churrasco, por isso tem todo um... Mas tem também gaúcho na família de inox, tem catarinense na família de inox, galera que usa, né? E, cara, a verticalização nesse aspecto é um fator positivo pra gente, porque às vezes o cara é o raizão lá, o roots, ele gosta do churrascão a carvão, ele por alguma coisa ali da vida, ele vai morar num apartamento, o que ele faz? E os depoimentos que a gente recebeu ao longo da história do inox é muito legal, de gente que foi para um apartamento depois que se casou ou uma proposta de trabalho, mudou da região que morava e foi para um apartamento e imaginou, não, nunca mais vou conseguir fazer um churrasco bom. E aí descobriu a gente na internet, colocou, e aí manda vira um fã. Faz parte do fã clube de inox, que aí ele fala, consegui de novo encontrar um produto que aqui no apartamento consigo ter a qualidade que eu costumo. É muito legal. A técnica de fazer é diferente? Precisa aprender a fazer ou é muito parecido? Assim, é uma questão de... Parecidíssimo, cara. Porque assim, qual que é o mito? Vamos desmistificar agora o mito do porquê que o churrasco a carvão a turma acha que é melhor. Na verdade é assim, o que você precisa para um bom churrasco é temperatura. Então, se a fonte calorífica é o carvão, elétrica, a gás, radioativo, igual a gente brinca, não importa. Você vai precisar estar com a grelha acima de 180 graus até os seus 250 para estourar 300 graus. Por quê? De 60 graus ali até os seus 100, 120 graus, você vai estar assando. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo nessa faixa de temperatura, você está assando. Então, você vai no forno, você vai estar ali, é esse tipo de coisa. Você passando ali dos 120 graus, você começa a grelhar. Então, churrasco nada mais é do que um grelhado. Então, você tem que atingir essa temperatura, cara. O segredo está aí. E passando-se dos 300 graus, você está selando. Que é aquele exemplo, aquela panela super quente que você coloca ali um bife, não dá tempo nem de você grelhar ele no meio, porque ele torrou por fora e por dentro você não conseguiu nem transferir a caloria. Então, seja o nosso modelo a gás ou elétrico, você vai ter essa janela de temperatura ali de 200 a 300 graus e você vai grelhar tranquilamente. Vai administrar igual uma churrasqueira a carvão. E sem fumaça. E com o mínimo de fumaça até sem fumaça. E até a proliferação da de inox no mercado, você não tinha muita opção, né, aqui no Brasil. Então, a não ser as importadas, mas o carvão você tem essa opção de muita temperatura, né? Então, por isso que o carvão sempre era respeitado. Então, você tem temperatura, você tem um churrasco muito bom. Você controla a temperatura, né? E aí, quando a gente trouxe a de inox, né, o projeto da de inox, um projeto patenteado, que entrega essa temperatura, tanto no modelo a gás quanto no modelo elétrico, aí é fenomenal. Porque daí você não tem a fumaça, por conta da tecnologia que a gente usa, né, toda a estrutura do produto. É muito bom aqueles que têm uma opinião diversa, ou que se arrisca a experimentar, que o feedback depois é melhor. Porque quem já é fã, já está seduzido, é muito legal, que já conhece o produto. Mas quem se permite a quebrar esse paradigma entre o churrasco e o carvão, é muito... O gás, ou o elétrico e o carvão é muito legal. Porque daí o feedback é, tô satisfeito. Claro que não é uma opção, ou um ou outro, né? Não é uma disputa, mas você tem uma opção muito boa, que é fazer o churrasco no gás, na de inox, fica muito bom. Legal. E assim, hoje a maior parte da estratégia de venda de vocês é via influenciadores, redes sociais, marketing digital. Vocês foram, acho que, um dos pioneiros a fazer isso, principalmente no segmento de vocês, acredito. No segmento, com certeza. E como foi tomar essa decisão de investir essa grana sem saber, de fato, a aceitação, como é que ia ser? E não sei quanto vocês podem abrir. Quanto vocês investem hoje em marketing digital, que é o principal canal de venda de vocês? Como foi tomar essa decisão, botar todo esse dinheiro na frente? Uma dúvida, né? Porque não sei se vai vender, se não vai vender, vou botar esse dinheiro na frente. É progressivo, né? Mas é legal, uma puta de uma pergunta interessante. Tu começa assim, né? Como ela nasceu na Ativo Digital, nós começamos no Mercado Livre. Então o Mercado Livre ou qualquer marketplace, você tem a vantagem de ter o tráfego
de graça. De graça não é porque no momento que você faz a venda, você paga uma comissão para aquele marketplace. Mas a boa notícia é que você não precisa investir o dinheiro na frente para ter a aquisição daqueles leads ali para você fazer sua venda. Então, a gente já começou naturalmente no marketplace. Só que a gente rapidamente entendeu que o marketplace ele é um terreno alugado. As regras de avaliação mudam, as regras que você tem, principalmente logística de transporte, né, meu? Esse fenômeno Amazon de você comprar no dia, receber no dia, forçou os outros marketplaces a cada vez mais também serem mais ágeis, né? Então a gente começou a migrar para o nosso site. E aí que começa esse problema que você falou. Como é que você adquire alguém para um site? Porque muita gente acha que eu vou vender online, eu vou abrir um site, eu vou vender online. Não. O site, ele nada mais é do que uma loja, igual se você tivesse uma loja física ali na rua. Precisa entrar cliente, né? Exato. Se você é não o tiver, balcão de atendimento para fechar o negócio. se você não tiver maneiras de atrair leads, você não vai conseguir prosperar. Então foi aí que eu comecei a estudar marketing pessoalmente, eu fiz muito tráfego, aprendi a fazer tráfego nas plataformas do Meta, né, Instagram, Facebook, aprendi a fazer tráfego nas plataformas do Google para que a gente pudesse ir adquirindo isso. E aí você começa numa curva de aprendizado. A gente estava falando um pouquinho aqui no bastidor antes de começar, né? Felizmente a gente entendeu que para você divulgar um produto, a maneira mais efetiva eram vídeos. Então, assim, se todo mundo lembrar aí de casa, no Instagram lá atrás era um app de foto. Tanto é que ele é uma câmerazinha. Sim. Então, se você fosse ver lá o feed do Instagram, ele era um feed de foto, né? O YouTube já tinha vídeo mais antigo, mas ainda naquele formatão. Mas a gente percebeu, falou, pô, cara, para divulgar o nosso produto, que é um produto cheio de paradigma, de estigma, cara, a gente precisa fazer vídeo próximo, vídeo da carne, vídeo mostrando. E aí a gente começou a procurar pessoas, que na época o nome não era influencer, hoje o influencer virou uma profissão. Na época não existia profissão influencer. Então a gente começou a procurar pessoas que estavam ali mostrando o churrasco no dia a dia. E foi aí que a gente foi encontrando, foi entendendo, foi vendo o quanto essas pessoas tinham um poder de influência sobre a audiência delas, porque normalmente a pessoa que você segue porque você gosta do estilo de vida dela, você segue porque você gosta do que ela consome, você segue porque você gosta, enfim, do que ela tá ali falando. E aí a gente começou a ter um aumento de conversão. Então, cara, hoje, assim, uma estratégia de marketing, eu podia passar aqui o dia inteiro falando, porque são N, mas para você ter uma ideia, se tinha perguntado de magnitude, hoje a gente coloca ali alguns milhões de reais por ano investido em marketing. Marketing no geral, desde a geração de conteúdo, com influencers, etc., na distribuição desses anúncios e por aí vai. E a internet, ela democratizou. Porque se você for pegar aí, sei lá, R$1 milhão e for na Globo, você vai comprar ali talvez 30 segundos só de um caldeirão do Hulk ali. Um horário de alguma coisa ruim, né? Na época do Faustão. Então, assim, hoje na internet, não. Com 1 milhão o cara faz chover. E muito. Talvez, a depender do negócio dele, ele não vai dar nem conta de atender o tanto de pessoa que ele pode atrair. Então, o bom da internet é isso. Ela é barata, ela é precisa, ela é direcionada. Legal. Isso é muito bom. Qual que é o CAC de vocês hoje? CAC é custo de aquisição de cliente, né? Quanto você gasta no total no marketing versus quantos clientes hoje você consegue vender? Hoje ele está em torno ali vender? de 3,5%. 3,5% da receita. Exatamente. 3,5% da receita é o nosso CAC custo hoje. É um produto de ticket médio de R$7 mil, você está ali com R$350 no CAC. Legal. E foi, não sei se vocês podem falar, o quanto vocês podem falar, né? Vocês tiveram ao longo da história de vocês um caso ali de namoro com o João Apolinário, isso veio através das redes sociais, como que isso, vocês chegaram até ele ou ele chegou até vocês, como que, legal. Do que vocês puderem contar de como foi, tranquilo. E por que não aconteceu de fato. Legal, eu vou voltar um passo antes para responder a pergunta de como ele chegou. A gente, né, lá atrás começou com os influencers, como eu te falei, na época os influencers ali não eram nem influencers, né? E por felicidade e por começar a ser muito divulgado, a gente também começou a impactar a classe dos artistas, né? E aí, num determinado momento, a gente foi apresentado para o Duda Nagli, que hoje, inclusive, também é nosso sócio, foi e é garoto propaganda da Dinox desde 2019, começou lá em 2019,
E ali em 2023, ele, pô, por gostar tanto do produto, ele é um churrasqueiro nato, teve churrasqueira de consumidor tudo que é nato tipo, de churrasco. gosta mesmo, procurava aquilo. Na época estava casado com a Sabrina Sato, precisava de uma solução para apartamento que não fizesse fumaça, que ele tinha uma churrasqueirinha elétrica que fazia uma fumaça danada, ela queria matar ele na época, e foi assim que ele nos conheceu. E aí o Duda virou amigo, hoje nosso sócio, irmão. Vocês têm que fazer mais propaganda destinada às esposas. Não, Então, ó, isso aqui tá a solução dos seus problemas. Não vai mais ter cheiro de fumaça no cabelo, pode fazer o churrasco Ambiente em volta limpo, ali, é tudo bom. Para as esposas aí fica a dica. E aí quando o Duda Nagli veio para a família de inox, né, ele começa a nos introduzir também para essa classe artística. Porque daí o que a gente já tinha escala num nível de influenciador do ramo de churrasco, você passou a ter uma escala muito maior no nível artístico. Porque hoje, para a gente ter uma ideia de dimensão, né? Você vai falar hoje de um churrasqueiro bom como o Netão. O Netão acho que tem 1.3, 1.4 milhões de seguidores no Instagram. Você vai pegar um Duda Nagli, o Duda Nagli tem 7 milhões. Na época com a Sabrina, que também divulgava muito, Sabrina tinha 25, 30 milhões. Então o produto ele começou a ser muito divulgado e a ter muita autoridade, porque você tinha gente relevante, que nunca foi envolvida numa polêmica, gente que de fato influenciava, demonstrando o produto. Então isso começou a atrair. E o fato do próprio networking, né? Do Duda. O Duda é um cara extremamente querido, conhece muita gente, e ele conhecia o João. E aí quando ele falou, cara, essa churrasqueira na Polishop tem tudo a ver, a gente ainda vende só no B2C, vamos falar com a Apolinário. E aí foi ele que fez a ponte, foi ele que nos introduziu. Chegamos lá um dia lá no Senesp, lá em São Paulo, sorte que a gente foi preparado, não era nem para ser um Shark Tank, mas virou virou uma Shark sabatina, Tank, né? lá. Começou a apresentação, não, estamos falando o clássico ali do João. E aí ele viu um baita potencial no negócio. E aí a gente começou um namoro, né? Que ele vai e vem, valuation, e como é que a gente vai fazer para entrar, tem interesse de entrar no negócio. Mas aí acabou que ali ao longo de um ano, de várias reuniões, ele é um cara extremamente profissional, inteligentíssimo. Gente assim, cara, por osmose, por participar de reunião com o cara, por estratégias que o cara falava pra gente que ele implantou, principalmente na Polishop, você aprende muito com o cara. O cara realmente que a gente tem um respeito enorme, muito grande. Mas acabou que o negócio não ficou muito claro pra gente, né, os termos da negociação. Ele tinha a proposta de escalar, né, o nosso negócio em 4, 5 vezes, mas essa proposta não estava tão clara. E ele talvez, por já ter tomado muito na cabeça, né, pô, na época, se eu me recordo bem, ele estava, sei lá, acho que em 27 CNPJs, muitos deles investidos no Shark Tank, e acho que ele, por conta do modus operandi ali, de já ter levado algumas, de ter dado algumas cabeçadas, ele falava, cara, eu só falo a estratégia depois de contrato assinado, a gente não se sentiu seguro naquele momento e optou por não seguir. Então foi por isso que não deu certo, mas a gente quase foi sócio do João Apolinário. E hoje vocês entendem que foi uma decisão acertada? Ah, eu acredito que sim, né? Até porque, não porque o João não tem competência, porque competência ele tem de sobra, independente do momento que a Polishop está vivendo, a gente sabe, tem a certeza que o cara vai sair dessa, porque o cara é extremamente inteligente, mas imagina, se ele precisava de tempo para dedicar para que o nosso negócio crescesse, com os problemas que ele está tendo hoje, muito provavelmente ele não teria esse tempo. Sim, né? perdeu o foco, né? Aí ter um cara desse por perto é sensacional, né? João, abre muita João porta, provou, né? João provou Mas pra nós, independente né? de ter dado certo ou não, esse tipo de negociação faz com que a gente aprenda muito, né? Muito, Inclusive, muito. aprenda muito mais sobre o nosso próprio negócio, Sem dúvida. números, eles fazem questionamentos que às vezes coisas que a gente não falou para pensar, então ele engrandece muito, né? E nesses 10 anos de empresa, quais foram os momentos que vocês entenderam que foram assim, virada de chave do negócio? Acho que a entrada do Duda talvez tenha sido não sei se foi. Tem algum outro assim que você fala, puta, isso aqui fez a gente escalar muito, ou fez a gente... Boa parte do nosso sucesso hoje é graças àquele momento, àquela decisão, aquele negócio que a gente fez. São vários pontos de inflexão, né? Eu acho que começa, né? O primeiro foi o Diógenes criando o produto, aí depois com a minha entrada, com a entrada do Márcio e o David, que é o nosso sócio alemão, a gente já cresceu de patamar. O primeiro influenciador. O primeiro influencer. Quem foi o primeiro? Foi o André Dias, ele tem um canal que chama BBQ em Casa, né? Barbecue em Casa. Lá de Curitiba, ele faz vídeo no YouTube. E aí na época a gente viu que o YouTube talvez não fosse o formato mais fácil
para veicular anúncio e etc. Tinha aquela questão do vídeo no YouTube, os vídeos serem horizontais, e a tendência era que os vídeos passassem a ser na vertical. Então a gente, depois do André, descobre o Rick Bolzani, que hoje é o nosso embaixador, sócio também, inclusive. Então esse foi um ponto, o Rick Bolzani, com certeza. O Rick Bolzani, a gente tinha falado da meta dos 30 por dia, né? A gente chegou nas 30 por dia, não, perdão, uma por dia, 30 no mês. A gente chegou nas 30 no mês antes desse buzz da internet. Então, assim, a coisa foi crescendo organicamente e a gente chegou nas 30. Quando o Rick entrou, a gente já estava vendendo 60 por mês. Era isso. Que foi a segunda meta. Agora precisa de duas por dia. Não, agora vou 2 por dia. Mantemos a meta, vamos dobrar a meta. Dobrar a meta. Quando o Rick entra, em 3 meses a gente foi para 120. Ele foi o primeiro influenciador que a gente viu dobrar. Cara, porque os vídeos dele naquela época o Instagram entregava demais. Batia 1 milhão assim no vídeo, 1,5 milhão de views rápido, cara. E aí despertava muito essa curiosidade, né? De um produto diferente. E num público rico, porque quando você pega o influencer, é aquilo que a gente tá falando, você tá segregado ali, sei lá, um influenciador, um micro-influenciador, o cara tem 50 mil pessoas. Pô, 50 mil pessoas, hoje em dia a galera fala, não é nada. Cara, é um estádio de futebol. É um estádio de futebol que tá seguindo aquela pessoa. Então, quando ele fala para essa galera, você tem um lead muito quente, você tem um público que tá muito aquecido. Então, esse foi um outro ponto de inflexão. O Duda, como você falou, né, que pô, aí foi sensacional, deu essa outra escala. Depois foi a decisão nossa, na época, bem acertada do Márcio, da compra de equipamentos. A gente nasceu muito asset light. A gente era uma montadora de churrasqueiras, então o nosso métier era montagem e soldagem. Então a solda, o trabalho do inox era nosso, mas a gente terceirizava, a gente comprava muito. E foi quando a gente decide falar, cara, vamos verticalizar, vamos começar a processar desde a chapa, desde a matéria-prima. Então, esse foi um outro ponto de inflexão muito importante pra gente. E acho que agora a expansão internacional, foi quando a gente decidiu... A gente fala, né, a gente vai escrevendo as páginas, mas tem alguns que são, você fecha o capítulo, né? E aí o próximo é sempre incrível. Essa que o Guilherme falou, a gente era muito detentor do projeto, o projeto é nosso, a patente é nossa, então era muito mais fácil a gente evoluir o produto, fazer um facelift ou lançar um novo produto. Só que a gente tinha que acionar toda a escala de fornecedor, porque tudo era fora. Então você tinha que acionar o fornecedor, você tinha que contar com a capacidade produtiva dele. dele. De terceiros, né? Exato. A capacidade produtiva e a capacidade tecnológica. Então sempre quando a gente estava desenvolvendo alguma coisa, a gente tinha que lembrar da nossa cadeia de fornecedor, se eles eram capazes de construir ou produzir aquilo. Agora chegou a hora de a gente fazer nós mesmos aqui dentro. Foi outro super desafio, porque daí você tem que começar desde o zero, sabe? Comprar matéria-prima e processar tudo do zero, trazer toda essa experiência que o nosso fornecedor tinha para dentro de casa. Então assim, o time todo cresceu, arquitetonicamente falando, o prédio ficaram maiores, foi um desafio, mas hoje foi uma baita de uma decisão acertada, que hoje a gente age muito rápido, escala muito rápido a nossa produção, o just in time que a gente falou minutos atrás, é muito disso. Então assim, tudo que a gente despacha num dia foi produzido 24, 48 horas no máximo, então a gente já tem essa política de tudo. Você comentou do tempo de produção, né? Antes a gente vendia e até a entrega, ou até o despacho para o cliente, né? Lá 10 anos atrás, eram 20, 25 dias. Hoje é incrível. Hoje em 1h30, dentro do nosso ciclo de produção, tem uma churrasqueira pronta. Caramba, 1h30. Incrível. E agora vocês estão indo para a Alemanha e Estados Unidos, né? Eu entendo que lá talvez não tenha esse preconceito entre churrasqueira a gás, elétrico e carvão. Porém, tem muito mais concorrência. Exatamente. Né? Como é que está sendo esse desafio de expansão internacional agora da Dinox? Cara, contar um fun fact aqui, né? A gente, quando foi... Um dos sócios, como a gente falou, é alemão, natural de Frankfurt. Então, trabalhou com a gente aqui no Brasil lá em 2010. Eu já é amigo pessoal, né? Amigo da família há mais de 10 anos. É um alemão paraguaio, a gente brinca, né? Porque é sarrista pra caramba, tudo. Mas é alemão mesmo, né? E aí, pô, beleza, vamos começar pela Europa. Por quê? Porque eu acho que a primeira dificuldade que você tem numa expansão, principalmente internacional, é você achar quem é que vai ser seu parceiro lá. Alguém de confiança então, lá. Você tem que ter alguém totalmente de confiança, que esteja dedicado para o projeto, etc. Então, essa foi a decisão do porquê começar pela Alemanha e Europa. Então, assim,
Alemanha/Europa, porque a ideia é expandir ali, dadas as facilidades da comunidade europeia, euro e a forma como você consegue transitar o produto ali dentro da Europa, né? Mas a primeira dificuldade que a gente teve, cara, foi para abrir uma conta bancária. A gente achava que o problema ia ser no cartório, com documentação, com certificação CE para você pegar um produto que é projetado e desenvolvido no Brasil e homologar ele para um nível de comunidade europeia, e isso aí passou tudo de primeira. O que a gente não conseguia abrir, cara, uma conta Uma corrente. simples conta bancária. Queria uma banca, a gente queria uma conta jurídica num banco tradicional, qualquer banco lá. Um Commerzbank da vida lá. Deutsche Bank, mas era negado. Por Era quê? negado. Cara, 90% do Isso não capital tem da história? empresa é brasileiro. Ah. Os caras queriam Essa era a alegação. alemão. Os caras queriam um alemão. Então, cara, a gente penou muito para conseguir, porque como é que é? Hoje a gente tem uma empresa lá, GmbH, né? A CNPJ, famosa né? limitada Limitada. aqui do Brasil. E lá a banda toca um pouquinho diferente. Você tem que, para abrir uma GmbH, você tem que ter um capital social de 25 mil euros. Então, esse é o capital mínimo. E você precisa aportar esse dinheiro numa conta temporária do cartório, que vai abrir, e o cartório te transfere para sua conta. Ele fala, beleza, eu recebi o dinheiro, ou seja, esse dinheiro é quente, Dinheiro ele existe, ele existe? estou transferindo e está aberto. E no encerramento de cada ciclo, o mínimo que você pode ter são os 25 mil euros da GmbH. Se você tiver menos que isso, eles já te decretam falência naquele ano O mesmo. capital social, ele tem automático. que, declarado, Tem que ele tem que estar em existir. conta. Ele tem que existir. Ele tem Tem que estar que em os saldo. sócios aportam Liquidez no na fim do conta. ano. Ele tem que estar em saldo, 25 mil euros. Tá. Cara, e para abrir essa conta? E aí? Não era nem problema do Não dinheiro. conseguia, era sei problema lá, de querendo aceitar e abrir. aportar. Caramba, E os caras... cara. Então essa foi a primeira dificuldade. Agora sim, claro, acho que cada geografia, cada região vai ter a sua particularidade. O que a gente vê aqui e a gente está muito feliz, né? Vou esperar um pouquinho. Eu tô parando só porque eu falo agora. Já tô no... Volta nessa parte, o que a gente vê e fica muito feliz. Tá. 3, 2, pode. O que a gente vê e fica muito feliz? A gente já está comercializando produtos lá hoje na Alemanha. Pô, se a gente for ver, outro dia eu vi uma postagem, acho que no Instagram, da superpotência, né, dos países super desenvolvidos, depois vinham os desenvolvidos e por aí vai. E o super desenvolvido até me surpreendi, né? Eram 8 países, cara, a maioria tudo europeu e a Alemanha um deles. Então, tipo, pra você ter uma ideia, os Estados Unidos é considerado como um país desenvolvido, não é nem super desenvolvido. Então você lida com um público muito crítico, Muito um exigente, nível de né? criticidade Nível de tecnologia, qualidade. muito maior. E o nosso produto está começando a tracionar lá. Ele está começando a ser vendido mais ou menos nos moldes como a gente vende aqui. Anúncio online, atrai o cliente para o seu funil, chama esse cliente no WhatsApp. Então, assim, está enfrentando algum tipo de dificuldade? Tá. Exemplo, o alemão é muito mais frio que o brasileiro. Então, a gente troca o WhatsApp como se fosse algo normal. Pô, Dani, pega o WhatsApp aí, vamos falar. Lá não, cara. Para ele passar o WhatsApp para você, é quase como um convite formal. Ou, por que você quer no WhatsApp? Então, LGPD, para rodar anúncio lá, a gente quase ficou careca. Porque a gente chegou lá tranquilo. Falou, não, a gente domina, a parte digital, não sei do que. Vai rodar uma campanha no Instagram lá. O nível da LGPD dos caras é muito mais exigente que aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, você pode estar rodando uma campanha, você vai digitar de inox lá, você vai cair no nosso funil, você vai começar a receber, ser bombardeado de conteúdo. Tem campanha que você clica e tá direto no WhatsApp. Clicou, tá no WhatsApp. Lá não. Lá o cara vai ter que preencher um formulário dentro da plataforma do Instagram, do WhatsApp, para que esse formulário vá para você dizendo que ele está te autorizando a chamar ele no WhatsApp. Não vai ser direto. Caramba, que diferente. Então, assim, esse é um desafio, mas é como eu falei, tá funcionando. Aí vem a criatividade do brasileiro. Beleza, tem essa barreira, como eu quebro, de que forma que eu quebro, qual é o tipo de comunicação que eu tenho que fazer para transmitir mais essa segurança. Então, assim, o desafio existe, ele existe. Mas, cara, eu acho que é o que eu brinquei. A gente vendendo na Alemanha, você tá crivado para vender em qualquer Na Alemanha lugar. vende em qualquer lugar. Vende. É isso. Legal. E assim, devagarzinho, tá começando a tracionar. Nossa, 15 anos, mas parece que foram 100, né? São 10, cara. É, 15 10 anos, 10. 10. Estamos completando 10 esse ano. Que legal. É. E qual foi, dentro desses 10 anos, vocês entendem, a decisão mais difícil que vocês tomaram? Responde aí, Marcelo. Pode ser, pode não ser a mesma, de acordo com... Se você achar que foi uma, ele achar que foi Bom, outra. para mim, mas eu acho que vai ser unânime. Foi uma proposta oficial que nós tivemos de venda da empresa. A gente recebeu uma proposta em
2022. 20, eu ia falar 21, 2022. A gente teve uma proposta de um grupo americano que isso, né, chegou balançou, assim, a gente abriu as conversações, as discussões, isso foi evoluindo para as reuniões mais oficiais até que chegou uma proposta oficial. Eles que procuraram vocês? Eles que nos procuraram, legal, né? Que é um grupo, acho que procura empresas com esse cunho digital. E essa foi, acho que, a mais difícil, né? Porque, como eu gosto de dizer, né, informalmente, essa tinha dinheiro na mesa. Tinha uma decisão a ser tomada, não era uma possibilidade. Tinha uma proposta oficial. Acho que foi a decisão mais difícil. Mas foi difícil porque vocês entenderam que o valor não era adequado, porque vocês acharam que não era o momento, porque vocês tinham um apego emocional. O que... Primeiro, acho que era o que é equity, né? A gente já ouvia Flávio Augusto falar de equity, etc. Mas quando chega para o seu negócio, o que é equity? A brincadeira que eu fiz na época, até durante as negociações dos caras, que é o seguinte: vender uma empresa é igual você vender um carro antigo. Você pega lá, você tem um Opala 74 restaurado, coisa zero, placa preta, quanto vale? Tem gente que vai olhar para aquilo lá e vai falar que não vale nem 10 mil reais. Tem gente que vai olhar e falar vale 300 mil. E aí? Como que você avalia? Porque os ativos financeiros, é fácil. Você vai pegar a DRE, você vai fazer o PL ali, você vai entender o que você tem, se o cara tem uma dívida, se não tem, você consegue chegar. Mas e o intangível? Eu acho que a precificação, existe um método, né? Discounted cash flow, descontado e tudo mais. EBITDA vezes o múltiplo, o valor da marca. O que muda, né, ali, talvez como é que você calcula uma projeção de crescimento baseada no... Poxa, eu cresci nos últimos anos X vezes, mas, poxa, eu tenho o potencial de dobrar isso nos próximos 5, nos próximos 10. Eu acho que a negociação vai muito mais nisso do que no próprio valuation, porque o valuation, ele é praticamente, ele é relativamente simples, né? O que muda é quanto eu vou crescer daqui para frente para eu colocar na conta. Você imagina, discounted cash flow, você vai falar na sua capacidade de geração de caixa. Sua capacidade de geração de caixa pode simplesmente mudar da noite para o dia se você tiver 3 operações fora. Sim. E aí você vai chegar para o cara falando, meu projeto de expansão é abrir uma unidade lá na Alemanha, outra nos Estados Unidos, etc. E num Ctrl+C, Ctrl+V, eu já vou duplicar, triplicar. Então era difícil. Porque assim, para nós não é tão favorável um múltiplo de EBITDA, porque apesar de um EBITDA hoje na casa de 27%, 28%, hoje o nosso EBITDA é isso, bom. O múltiplo do mercado ele é difícil. Porque assim, a gente ao mesmo tempo que é um varejista online, que eu acho que é a nossa grande potência, mas a gente também é uma indústria. Nos moldes de hoje, eu acho que é isso que funciona. A indústria ser o varejista, porque a gente está vendo que o varejo tradicional está só levando pedrada. É balanço atrás de balanço aí, de Casa Bahia sofrendo. Margem apertada, né? Recuperação judicial e etc. O fato da indústria ter se aproximado do cliente final dá a ela o domínio da cadeia inteira. Mas os múltiplos eram ruins. Por exemplo, essa proposta que o Márcio falou, o múltiplo era 5. E a gente brigava. Falava, cara, não é só 5. Não, a gente acha que um discounted cash flow é melhor porque a nossa capacidade de geração de caixa é muito boa. Quantos por cento vocês crescem ao ano? Cara, aí nos últimos 5 anos. Se a gente for falar, tava vindo em torno ali de 15% ao ano. De crescimento. Esse ano vai dar 40%, né? Aí muda. Então é difícil. Aí 5 vezes EBITDA fica... Entendeu? Então esse é o ponto. Porque assim, o momento, a janela que a gente está falando também foi ruim. Também foi ruim por várias variáveis externas. A nossa empresa foi muito... Perdão por falar isso, né? Tô falando só de negócio, mas a nossa empresa foi favorecida durante o período do Covid, né? Porque as pessoas estavam em casa com dinheiro. É a mesma coisa que aconteceu com os mercados de veículo de luxo, relógio e etc. As pessoas não estavam viajando, as pessoas não estavam investindo um dinheiro. Estavam em casa, né? Normalmente investiam e elas precisavam equipar a casa delas para ela ter o maior conforto possível. Então, a gente triplicou de tamanho. De 2019 ao final de 2021, a gente era 3 vezes maior. Só que em 2022, a gente teve uma retração natural que foi baixa, dado em vista o nosso tamanho lá em 2019, e aí você teve um trabalho de novo para recuperar essa curva de crescimento. Então, ano passado nós já fomos melhor que 2021, ali ligeiramente melhor, mas lembra, né? 2019 para 2021 eu tripliquei. Então, em 2024 eu já supero. E esse ano a gente vai superar com muita força.
Então era difícil. Teve Então, um você ajuste natural da ressaca pós-pandemia, mas... É isso. Aí você olha o EBIT dali, ele vem mais ou menos na mesma faixa, acompanhando o crescimento e não, mas o múltiplo não acompanhava. E aí eu falava pro cara, não, a gente não concorda com essa modalidade, a gente acha que pode ser usada uma outra técnica. Então por que o desafio foi difícil? Porque, cara, e sem advisor. Naquela época a gente nem sabia o que era um advisor. Era a gente na mesa, direto com esse player gigante, então foi... Mas a gente acertou também. Mas Negou um aprende checão também, ali, né? cara. E hoje, olhando para trás, vocês entendem que foi uma decisão acertada. Estão Sim, felizes sim, com a sim, decisão tomada. Sim, totalmente. Certeza. Totalmente. Como você falou, a gente aprendeu bastante. É. Então você traz esse aprendizado, você já sai satisfeito que teve um ganho aí. E uma decisão que vocês tomaram ao longo do caminho, que vocês hoje acham que poderiam ter feito diferente, se arrependem? Cara, são duas. A primeira de marketing eu posso falar assim com clareza. Nós nunca tínhamos investido em TV. E assim, dentro do digital, você sempre pode fazer algo a mais, você sempre pode fazer algo a mais, etc. Mas o beabá do digital a gente faz muito bem. Então, se a gente for olhar qualquer expert hoje aí do mercado digital, fala, a gente faz o beabá, a gente aprendeu e viveu esse beabá. Está feito. Só que você chega a um ponto que você estagna. Ou que você começa a ter um crescimento de 10% ao ano. Que não é ruim, não é ruim, mas para quem via crescido a um ritmo acelerado, você começa a estranhar. Você fala, cara, a gente precisa tentar estratégia diferente. Né? Mas falando agora exclusivamente só de estratégia. A gente foi para TV. O momento ali acertado, era um programa com um churrasqueiro famoso, era... Assim, os astros se alinhavam. O escopo do projeto parece que foi desenhado em inteira de inox no programa. O investimento só nesse projeto era de 40% da nossa verba anual. Tá? Então, ou seja, a gente manteve a verba anual, mas a gente adicionou ali 40%. Cara, e foi uma porcaria. Assim, foi resultado próximo de zero. Brand awareness legal, divulgou mais, mas uma empresa ainda do nosso porte nada. Então acho que esse seria assim em termos de estratégia. E o outro foi, infelizmente, cara, um capítulo ruim com sociedade, porque assim a gente escuta todo mundo falar muito mal de sociedade, e a gente tem que falar completamente o contrário. A gente, né, hoje a gente é uma SA, então hoje a gente já tem uma estrutura. Inclusive que a gente ali é uma small cap, a gente já vende hoje ações, pequenas ações, ainda para um grupo nosso, um grupo próximo. Mais sério que capital fechado. Capital fechado. Mas a gente hoje já captou, hoje para você ter uma ideia, 18% do nosso capital social é de investidores. Então são de investidores que a gente captou para injetar dinheiro no negócio e alavancar o negócio. Então a gente aprendeu até a estruturar isso. E entendeu que vender ações ali também era uma forma de você captar. Não é um IPO, mas é um micro IPO, né? Mas a gente teve ali vários sócios mesmo, muito próximos, participantes do negócio, e que todo mundo deu certo. Todo mundo no alinhamento dos astros. Com exceção de um, que era uma pessoa super conhecida minha, 25 anos de amizade, mais até. E, cara, esse cara, ele se iludiu ali, ele foi seduzido por essa questão da gente conhecer muita gente influente, muita gente famosa, e foi um cara que tentou ali a todo momento se aproveitar, tinha agenda dupla, e ali foi um terror, cara. Então, esse sócio em específico foi muito ruim, e essa investida essa investida que foi um aprendizado, mas de fato foi um aprendizado negativo. Aquele doído. Aquele aprendizado doído. O amor e o da dor, esse foi o da dor. Eu acho que assim, a sociedade, dependendo de como ela é constituída, ela pode ser muito boa ou muito ruim, né? Como vocês chegaram onde vocês estão por conta dos sócios que vocês escolheram, né? E é uma forma também de se capitalizar, né? Porque você tem três formas de capitalizar hoje no mercado. Ou você vende ações, ou você emite dívida, ou você toma dinheiro de banco. É isso aí. Então você tem que avaliar ali o que é melhor para o seu negócio, né? três. O que é mais barato, o que faz mais sentido e a gente seguir. já fez as três, já viveu na pele, cara. Que legal, cara. E assim, acho que tá acabando aqui as perguntas, né? O que vocês enxergam para a Dinox daqui para frente? Assim? Cara, acho que quais são os próximos planos? Fora ali tem a expansão internacional, né? Fazer funcionar e tudo mais. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o primeiro de tudo a gente enche a boca para falar com orgulho que hoje a gente é uma multinacional brasileira, né, cara? Se parar para pensar, a gente era o sonho nosso, as mães falavam, né? Você precisa trabalhar numa empresa boa e aposentar, uma multinacional. Aí você fala, pô, cara, a gente é modesto ali, tá virando uma multinacional, né? Você olha, você fala, caraca, meu, a gente tá instalado na Alemanha. Isso
É um motivo de muito orgulho. Então a gente acha que os próximos passos é essa expansão, Europa, Estados Unidos, né? É cada vez mais. É também crescer, né? Vou dar um exemplo aqui, uma empresa que a gente se espelha e que acho que tem uma história fantástica, é a Tramontina. Então, se olhar a Tramontina, o nome da Tramontina é Tramontina Cutelaria S.A. Então eles começaram vendendo faca, né? Garfo, talher e etc. Hoje a Tramontina vende coisa que você nem imagina. Para todo lado que você olhar, você vai ver alguma coisa que é Tramontina. Você vai ver um eletroduto que é Tramontina. Outro dia eu vi uma trena da Tramontina. Então você vê um negócio assim, os caras expandem. Eletrodoméstico, enfim, muita coisa. É centenária, né, meu? Familiar. Não sei se... essa não é a nossa missão, né? Ser familiar. Centenária, quem sabe. Mas é expandir. É não só... Viramos uma referência. Não ser só churrasqueira. Virar eletrodoméstico. A gente já começou uma empreitada agora de trazer também, não só produzir, mas também começar a trazer produtos white label. Então a gente vai começar a vender coifa agora também. Vai começar a expandir dentro da área gourmet. Sim. Então eu diria, Marcião pode falar mais algumas coisas aí, mas eu diria que para nós essa expansão internacional e da linha de produtos é o que a gente vê aí para os próximos 5 anos. Né? É isso aí. Eu acho que as unidades que a gente já tem, né, ongoing, né, na Europa, por exemplo, que ela, o mais rápido possível, seja autossuficiente, seja uma unidade que atende toda a Europa. Porque para a gente que atende a logística no Brasil, lá a gente sabe que vai ser super possível atender toda a Europa, tendo como base a Alemanha, tendo como base Frankfurt, e que o produto também tem essa aceitação como está no Brasil. Que seja um produto que o pessoal já enxerga, já identifica a churrasqueira a gás como a de inox, ou eu quero uma tipo de inox. Isso é legal ouvir, para nós é uma conquista, porque até 2 anos atrás era um sonho. Depois se tornou uma meta, um projeto, hoje é realidade. Essa unidade está rodando. E vai ser muito legal, e já está nos nossos planos, nos nossos planejamentos dos últimos 2 anos, ter outros produtos com o nosso brand, né? Você ter uma beer center, uma adega, um depurador, uma coifa, uma cafeteira. Eu acho que isso vai ser muito legal. Isso eu acho que para os próximos anos aí, pelo menos para os próximos 4 anos, isso já está saindo do papel. Que legal. Tomara que consigo ter sucesso nessa empreitada. Amém. Fala um pouco do podcast de vocês agora com o Vampeta. Cara, o podcast começou essa história do podcast com o Vampeta. Essa foi uma investida acertada, né, meu? Porque de tantas aí. Mas assim, né? Dentre as demandas que a gente tinha do público, dos leads, dos consumidores, a gente já estava muito bem posicionado em termos de vídeo, como eu falei, né? Então os vídeos já eram feitos, super bem editados, muito bem gravado, câmera de alto nível e por aí vai. Mas aí alguns leads falavam que precisavam ver o churrasco ao vivo para acreditar. E você falava, caraca, meu, como é que nós vamos fazer para mostrar pro cara um churrasco ao vivo? Tô te ligando aqui de vídeo, tô acendendo fazer uma live e convidar todo mundo pra... É complicado. Aí, né, cara, você falava, pô... E aí o escritório nosso hoje, que além de escritório que faz BPO, é a nossa assessoria, vamos dizer assim, empresarial. Contábil, fiscal, né? Presta muito serviço pra gente. O cara lá também, o Eric, que é o nosso sócio, também é muito arrojado. E ele um dia me ligou, eu tava num barzinho, cara, tomando uma cerveja, ligou e falou, cara, seguinte, pingou aqui pra mim o contrato do Vampeta e você é o cara do digital que eu confio. O que a gente faz? Eu falei, caraca, bicho, vamos pensar, não sei. E dali começou o esboço e nasceu um projeto da gente criar um podcast, que é o Vampeta co-host, o Rick Borzani, nosso embaixador, o host, entrevistando gente de tudo que é tipo. Então já passou lá Thiago Nigro, já passou Rubinho Barrichello, já passou cantor sertanejo, tudo que você imaginar. E aí uma resenha, uma conversa. Com uma churrasqueira no meio, igual a gente churrasco tá aqui, ali rolando. Isso. Pô, é bom, hein? A pessoa vê ali 1h30, 2 horas de resenha, chama Campeões da Resenha, depois quem quiser seguir, com a Dinox no meio. O Rick assando carne ali, como se fosse uma resenha em casa, assim. Nós estamos batendo um papo, assando com a churrasqueira. E a gente tá no 106º, 107º programa. 2 anos. Fez 2 anos agora, em agosto. Bacana. E o Vampeta deve ser uma figuraça. Uma figurada. Muito. Deve ter história pra caramba. Já era um ídolo como atleta, mas como pessoa é demais, cara. É demais. Ele é aquilo mesmo. Ele é sem máscara. O legal. cara, o Vamp é aquilo ali sem máscara. É assim, é um amigo, virou um amigo. Ídolo primeiro porque a gente é corintiano, segundo por conta de seleção, né, cara? E é um puta de um cara. Não, e como pessoa ele é sensacional. Bacana.
Última pergunta para encerrar. E aí uma para cada um, pro Márcio e depois pro Guilherme. O que é sucesso para você? Eu acho que fazer o que gosta, você enxergar que o que você está fazendo está trazendo algum benefício de forma honesta para a sociedade, para os clientes, para a comunidade. Eu acho que isso é estar em paz. Eu acho que isso é o sucesso. Bacana. E para você, Guilherme? Cara, para mim, bem, complemento o que o Márcio falou, eu acho que assim, sucesso, quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não trabalha mais, cara. Parece frase de coach, né? Mas não é não, cara. É realmente, hoje a gente trabalha com o que ama. Então, assim, muitas vezes a gente não tem nem dimensão daquilo que a gente está construindo ou até já construiu. Mas é muito legal, cara. É olhar para um projeto que nasceu de um cara e hoje você olhar ter 40 famílias vivendo daquilo. Isso é muito legal. Ali você fala, cara, olha isso aqui, olha esse organismo vivo, olha esse organismo expandido. Você fala, pô, e a gente que criou. Eu acho que sucesso é isso. E com isso, como consequência, você trazer o conforto para sua família, uma vida melhor, digna ali. Eu acho que é isso, cara. Acho que é isso que é o sucesso. Parabéns para vocês dois pela história, cara. Legal. Obrigado. Então a churrasqueira mais uma vez, não saiu porque uma das mulheres de vocês não deixava fazer churrasco. Já pensou? Cara, mas hoje estão agradecendo. Mas hoje sem dúvida, estão agradecendo Hoje amam. por ser menos bagunça, né? Mas Tamo Bacana, obrigado pela presença. Pô, Imagina, obrigado a a gente vocês, foi um prazer aí, obrigado a todo mundo que vai assistir e tamo junto. É isso aí. Esse foi mais um episódio da nossa websérie Inside Owner, onde a gente trouxe a história do super sucesso aqui da Dinox, do Márcio e do Guilherme. Espero que tenham gostado. Obrigado.